Olá pessoal, vamos consertar agora a caminhada dos pés do Leonardo, que no caso ele precisa ajustar bem aqui, por exemplo, quando ele estiver andando, olha, ele precisa ajustar a rotação dos pés, que ele está um pouco assim estranho, e aqui o equilíbrio dele na coluna. Essas duas coisas a gente vai fazer. Podemos começar, por exemplo, com a rotação dos pés, que no caso a gente poderia ajustar um pouquinho rotacionado mais para fora, assim, ó, para que ele não fique com uma coisa estranha quando ele anda e ele ficar com os pés muito retinhos, ou então fica meio robótico se ele tiver com os pés meio para frente demais, tá? Então a gente ajustou um pouquinho essa rotação. Acho que aqui fica legal. A gente poderia marcar keyframes nela também, mas eu não vou marcar por agora não. Vamos ver se vai precisar. Uma outra coisa que a gente vai precisar corrigir é, por exemplo, o balanço no corpo dele. O corpo dele está fazendo só o movimento para cima e para baixo, como está nesse gráfico aqui, ok? Aí, o que a gente vai precisar ajustar é fazer ele equilibrar. Toda vez que ele tiver com o pé no chão, ele vai fazer um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, para compensar o equilíbrio dele. O pé que está no chão, ele é mais central em relação ao corpo, mas não é o pé que arrasta somente. O corpo ele vai para cima do pé na linha. Então, se a gente for ver de frente o personagem, ele tem que alinhar um pouco para um lado e para o outro, porque olha lá, ele está indo só para cima e para baixo. Ele precisaria fazer de um lado para o outro também para que ele consiga equilibrar. Então, olha, para ele equilibrar, a primeira coisa que a gente faz é um pouquinho no eixo Y aqui dele, ó, que a gente vai animar, tá? Então, quando ele está com os pés para frente e para trás, o eixo dele está central. Então, a gente marca um keyframe aqui em translação em Y, no primeiro frame, no último frame igual, e no frame 13, que também ele vai estar com um pé para frente e um pé para trás, ele também é um keyframe desse jeito. Tá? Então são os três keyframes zerados. E agora, quando ele estiver dando o passing, que é no caso esse aqui, que ele está no 7, a coluna tem que estar um pouquinho mais para o lado. No caso, é o primeiro pé aqui, o da esquerda, o vermelho, que está indo para trás. Então, o corpo tende a ir para o lado desse pé. Então, a gente vai fazer ele dar uma translação aqui, ó, bem pouca, tá? Não pode ser muito. Então, vamos pôr assim, 0,4. Vamos ver se dá um valor legal. Então, a gente pode pôr um 0,4 aqui. Talvez está até muito, mas a gente depois muda. E quando ele estiver dando outro passing, é 19, ele vai para menos 0,4. Menos 0,4. Que ele vai para o outro lado, que ele está compensando o lado de cá, ok? A mesma coisa a gente tem que fazer é corrigir a tangente desses dois gráficos para que ele emende o ciclo, ok? Então a gente corrige a tangente como se tivesse um mirando para o outro, dando continuidade ao movimento. Ok, fazendo assim, vamos fazer um play blast para ver como que ficou isso daí. Vamos marcar um próximo play blast, B, play blast, a gente vai ver como que ficou então o passing dele. Se bem que com a perninha ele vai ficar um pouco mais difícil de a gente ver, né? Vou dar vamos só ver, é rapidinho ele cria o play blast. Aí a gente já vai ver direitinho como que ficou um lado para o outro dele, mas fica difícil ainda se a gente for ver os dois pés juntos, ok? Então vou gerar de novo com o nosso offset da nossa perna aqui. Então vamos dizer que essa perna a gente vai dar um offset nela. Vamos lá, Ctrl C, vai lá no Ctrl V no último key. Vamos dizer que o 13 ele tem que ficar nessa altura aqui. Então o 13, que é o meio, a gente dá um offset, coloca naquela altura que era o último keyframe, e aqui a gente pode fazer o nosso playblast e ver como que ele gera o movimento para um lado e para o outro, ok? É bem tranquilo que a gente está fazendo agora, não tem nada de muito complicado, mas isso ajuda muito o personagem a ter um equilíbrio, tá? Provavelmente a gente também vai animar o pé indo para um lado e para o outro. Olha, talvez ele ficou meio exagerado, a gente vai tirar um pouquinho porque ele ficou muito exagerado indo de um lado para o outro. Então a gente vai tirar um pouquinho dessa coluna fazendo de um lado para o outro, para o pé dele fazer para frente, mais para dentro, mais para fora, mais para dentro, mais para fora. Então, ó, vamos corrigir isso agora dessa forma. Olha, a gente vai tirar um pouquinho aqui do ângulo que a gente tinha do nosso valor, tá? Então a gente pode tirar um pouco, vamos dizer que seja 0,25 e aqui também 0,25, menos 0,25, ok? Ok, vamos deixar desse jeito e a gente vai só corrigir aqui talvez essa interseção. Ok, e a gente vai corrigir agora o nosso pé.
Vamos pegar esse pé aqui que eu já espelhei ele. Vamos voltar com ele no 0 aqui no primeiro frame. Então a gente translada tudo até o primeiro frame. E a partir do frame 25, que é esse daqui, a gente deleta. Porque a gente vai refazer essa curva. Então deleta ela. E para fazer a correção, a gente faz os dois juntos, seleciona os dois pés. Aqui a gente tem, quando a gente quer ele mais para dentro, no caso, é quando ele estiver andando. Então, um pouquinho mais para dentro aqui, quando ele encosta o pé no chão, ok? Então, vamos dizer que é menos 0,75. Então, a gente marca um keyframe aqui e no início também é a mesma coisa. Então, vai aqui no início, marca uma translação dele igual. O outro valor é quando a gente está com ele lá atrás, ele mantém essa rotação, essa mesma translação. Então, até a hora que ele estiver aqui no 15, talvez, vamos dizer que é o 15. O 15 ele também está nessa mesma translação, e quando ele vai daqui para frente, olha, ele está passando no ar, a gente até pode fazer ele ir para um pouco mais lateral, tá? Quando ele estiver passando, ele pode ir com o pé mais para fora, para ele dar um sentido assim de passo, ok? Conforme vai mais para fora, a gente pode vir aqui na translação dele e um pouquinho dele, um pé mais para fora. Vocês vão ver que vai dar um resultado bem legal. 0,55. Acho que vai dar um valor legal, tá? Para ver o resultado, novamente a gente precisa... Eu vou já aproveitar e marcar um keyframe na rotação, que essa rotação eu não vou querer animar não. A gente poderia animar. Vamos animar. Para que preguiça, Danilo? Vamos animar. Essa rotação aqui, ó, em Y dele, essa daqui, ó, a gente pode animar ela um pouquinho também, vai ficar legal. Então, quando ele encosta o pé no chão, a gente deixa ele com essa rotação. No final também a mesma rotação. Quando ele estiver lá atrás, que é no 15, a gente deixa essa mesma rotação. E quando ele estiver passando no alto aqui, ó, que é aquele valor que a gente já tem transladando, a gente pode fazer, por exemplo, o pé dele indo para dentro. Tá? Eu acho que vai dar um resultado bom. Vamos ver, ele marcou outro. Vamos rotacionar só nesse eixo. Ok. Só nesse eixo tá bom. Keyframe. Muito bem. Tá, para finalizar aqui, eu vou copiar essa animação desse pé para o outro. Quer dizer, vou fazer o offset do pé direito, ok? Então, copio a animação dele, vai no último frame, cola, Ctrl C, Ctrl V que eu estou fazendo, e quando a gente estiver no 13, ele tem que estar nesse pico, novamente eu repito. Então, no 13, a gente faz o offset, ele tem que estar no pico ali, estou segurando com Shift para ele não mover para nenhum lado cima e baixo, tá? Ctrl Z, eu estou com Shift, eu seguro, ele vai só na linha horizontal, quando eu translado com o do meio aqui. Então vamos ver um playblast disso. Provavelmente ele vai dar um resultado legal pra gente. Nosso playblast, vou aumentar um pouquinho. Nosso playblast C. Rapidinho a gente vê o resultado que a gente alcançou só nessa balanço de direita e esquerda do nosso personagem, ok? Vamos ver, ele gerou pra gente. Eba! Vamos ver como ficou. Olha lá, ele já ficou de um lado para o outro, melhor o pé dele indo para um lado para o outro. Ele ainda está um pouco esquisito, porque a coluna do tórax ainda não está sendo animada, tá? Então é isso aí provavelmente que a gente vai fazer agora. A gente vai começar a animar o tórax e a coluna dele para a gente ver esse movimento se está muito intenso ou se está pouco intenso. Eu ainda acho que está muito intenso. Mas não tem problema, a gente faz um pouquinho exagerado para a gente ver ele animado e depois a gente ajusta a curva. Mas os pés, quando eu olho, eu gosto do resultado que a gente atingiu com os pés, tá? Talvez a gente poderia ver com mais calma esse vídeo, mas por aqui a gente termina a integração do pé com a cintura. Eu acho que está muito interessante. A gente vai passar um pouco mais para a parte da coluna, parte superior do peitoral, no próximo vídeo. Isso aí, valeu!